Muitos de vocês nunca tenham parado para pensar que nós temos agido sob a influência do feminismo. Por isso que está lá, influências e incompatibilidades. Muitas vezes nós recebemos essas influências sem que percebamos e nós não entendemos que são questões incompatíveis do feminismo com a vida cristã. Então, para começar, nós vamos ler a Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Então, quem trouxe a Bíblia, vamos abrir lá em Gênesis 2, 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Um texto extremamente conhecido, mas leiamos. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, isso aqui é a formação da mulher, né? Quando o Senhor cria Eva. E esse texto, embora ele seja apenas um pequeno versículo, ele nos revela muito a respeito daquilo, de quais eram os planos de Deus quando ele criou o homem e a mulher. E esse texto nos dá uma ideia de complementaridade. A mulher veio para complementar o homem. Ela foi criada como auxiliadora, não para ser uma igual ao homem, né? Biblicamente, nós somos todos iguais perante Deus. Isso é verdade, homens e mulheres. Ele não faz distinção entre homens e mulheres. Mas no nosso relacionamento homem e mulher, existe complementaridade. Um complementa o outro. Então, isso precisa ficar muito claro antes de nós entrarmos no feminismo em si. E outro texto que eu quero ler com vocês é Provérbios 31. Outro texto muito conhecido das mulheres cristãs. Último capítulo do livro de Provérbios, 31, versículos 10 e 11. E depois eu vou ler o 26 também. Provérbios 31, 10 e 11 e o 26. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração de seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Agora o 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Todo o texto de Provérbios 31 ele é belíssimo. É o nosso exemplo de mulher. É o nosso exemplo de mulher da Bíblia. E às vezes a gente lê e fala: Senhor, isso é impossível, eu jamais serei essa mulher. Sozinhas realmente não conseguiremos, mas com a ajuda do nosso Pai Celestial, sim. Mas eu selecionei esses 3 versículos porque eles nos mostram um pouco do que é a feminilidade bíblica. A mulher que carrega isso em si, essa feminilidade bíblica, ela é como a mulher de Provérbios 31. O seu valor excede muito ao de finas joias, e o coração do seu marido confia nela. O marido da mulher virtuosa, o marido da mulher que carrega em si a feminilidade bíblica, ele olha para essa mulher e confia nela, e diz: nessa mulher eu posso confiar. É essa mulher que eu quero ter ao meu lado. Porque lá no 26 ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Então, só para nós entendermos um pouquinho do que é a feminilidade bíblica. Esse tema, ele é extenso, muito extenso. Então, nós temos aqui alguns minutos, né, no máximo uma hora e pouquinho, para nós falarmos sobre história, né, porque nós vamos entrar um pouquinho na história do feminismo, tudo isso. Então, nós não teremos tempo. Vou passar bem por cima mesmo, é só para nós termos uma ideia do que é isso. Eu até brinquei com o Valério, com o Júnior, que eu tenho material para uma classe de escola dominical por 6 meses. Né, pastor? Fica a dica. Porque é muita coisa, de fato. Né? Então, aqui vai ser realmente por cima. Quando eu terminar, eu vou dar a palavra para os irmãos, para quem tiver dúvidas, né, perguntarem. Se eu puder responder essas dúvidas, eu farei com o maior prazer. Se eu tiver dúvida sobre a sua dúvida, eu vou te pedir para responder depois, que eu vou pesquisar. Mas, então, é um tema extenso, é um tema árido, porque é polêmico, é difícil falar sobre isso.
mas estamos aqui para honra e glória do nome do Senhor. É para que o nome dele seja glorificado. Então vamos lá. Minela, pode passar, por favor. Os slides são para me ajudar. Então, talvez vocês vão ficar um pouco perdidos com o que está aí, mas é para me dar um direcionamento. A primeira pergunta, a gente começa do começo. O que é feminismo? Existem não existe um feminismo. Isso é uma coisa que os feministas falam com muita frequência. Não existe um único feminismo. Não é possível colocar uma designação para feminismo, porque existem vários feminismos, o que é verdade. Mas todos eles têm alguns pontos de encontro. E às vezes eu estou muito ativa nas redes sociais. Eu escrevo, eu debato, estou sempre ali. Então eu percebo que as pessoas, o argumento que elas jogam muito é o seguinte: você não sabe o que é feminismo, você vai estudar. Elas falam assim, vai estudar. Aí normalmente eu não discuto com feminista, mas eu fico pensando assim, quanto eu já estudei, mas enfim. Mas um ponto de encontro em que todos os feminismos têm, e é engraçado porque às vezes você fala, não, o feminismo é esse. Não, esse não é o verdadeiro feminismo. O verdadeiro feminismo é esse. Então cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Mas essas duas definições, elas estão em todos os movimentos, em todas as divergências que existem dentro do feminismo. Então, primeiro, movimento que busca construir condições de igualdade entre os gêneros. Então, é sobre igualdade. Feminismo luta pela igualdade entre mulheres e homens, para que não haja discriminação, para que a mulher não seja inferior ao homem. Então, o feminismo é isso, é uma definição bem genérica, mas que todas as feministas concordam. Ou então, movimento que luta pela libertação e independência das mulheres. A mulher pode ser o que ela quiser. Então é uma outra definição. Não, porque muitas antifeministas acusam as feministas de quererem ser superior aos homens. E aí elas vêm com esses argumentos. Não é sobre superioridade, é sobre igualdade. E também é sobre a mulher poder ser quem ela quiser. Ela não ser mandada por ninguém, ela não ser subjugada por ninguém. Pode passar. Será que é isso mesmo? Será que o feminismo se trata disso? É isso que a gente vai ver agora. E se for? Será que essa busca aí por igualdade... Voltar lá só um pouquinho, né? Será que essa busca aí por igualdade, ela é bíblica? Então, é o que a gente vai ver aqui. Esse é o 4. Pode passar para o 4. Então, é sobre igualdade? Que era lá a primeira definição. Então, será que é sobre igualdade? Nós temos alguns mitos que são exaustivamente espalhados globalmente pelo mundo a respeito da situação homem versus mulher. Um deles é sobre a diferença salarial. Quem já ouviu que a mulher ganha menos do que o homem? Levanta a mão. Em geral. Quem já ouviu que a mulher ganha menos do que o homem ocupando os mesmos cargos? Quem acredita? Eu não acredito. Eu já acreditei. Acreditei, não cheguei a ser feminista, mas eu fui altamente influenciada. E esses são mitos, e nós vamos entender por quê. Ali, a respeito da escolha profissional. Como assim? Em geral, nós mulheres escolhemos profissões que dentro do mercado de trabalho remuneram um pouco menos do que profissões escolhidas por homens. Isso é da nossa vocação. Isso faz parte de nós. As mulheres escolhem ser professoras, enfermeiras, assistentes sociais, empregadas domésticas, muitas vezes não por escolha, mas porque isso é necessário. A mulher, ela tem em si o instinto do cuidado. Naturalmente, ela escolhe profissões em que ela vai cuidar de pessoas, em que ela vai estar com pessoas. E quem define os valores salariais da nossa sociedade é o mercado. Então, no mercado de trabalho, professores, assistentes sociais, enfermeiras em geral ganham menos do que os homens. Então, quando se olha de um panorama geral, realmente as mulheres ganham menos do que os homens, mas existe um motivo por trás disso. Elas não ganham menos do que os homens por machismo.
Ou simplesmente, porque eu sou mulher, eu ganho menos do que o homem. Não é verdade. Nós temos, agora, em relação ao mesmo cargo e à mesma função, a nossa CLT brasileira impede, proíbe isso. Se existe numa empresa 2 pessoas, um homem e uma mulher, ocupando o mesmo cargo, o homem ganha mais que essa mulher, essa empresa pode ser acionada e certamente ela vai perder. Porque homens e mulheres têm que ganhar exatamente... eu desafio alguém a me mostrar que pessoas na mesma empresa, ocupando os mesmos cargos, homens e mulheres, ganham salários diferentes, não equiparados. Então, um outro exemplo que a gente dá muito é, mesmo nos mesmos cargos, mas existe, por exemplo, o fato de que se a pessoa ganhar por hora, não existe carteira assinada. Os médicos homens ganham mais que as médicas mulheres, por exemplo. Então, eles simplesmente jogam essa informação, não explicam por quê. Em geral, as mulheres escolhem também especializações dentro da medicina que pagam menos. As mulheres, elas escolhem trabalhar na clínica médica, né, Valéria? Pediatria, dermatologia. Se comparados a especialidades mais buscadas por homens, como cirurgia, ortopedia, neurologia, que mais, amor? Anestesia, então, anestesiologia, né? Se compararmos, realmente, o médico ganha mais do que a médica. E outro motivo também pelo qual as mulheres ganham menos do que os homens, a mulher interrompe muito mais a sua carreira. E isso não quer dizer que é machismo. Isso é da nossa natureza. Eu desafio também qualquer mulher, claro que existem as exceções, mas uma mulher, depois que ela se torna mãe, eu duvido que alguma mulher não tenha questionado a sua carreira a partir do momento que nasceu seu bebezinho. Ficar na dúvida entre voltar para o mercado de trabalho ou ficar em casa cuidando do seu bebê. Então, elas interrompem, as mulheres, nós interrompemos muito mais a nossa carreira. Algumas vezes contra a nossa vontade, algumas vezes pela nossa vontade, mas isso acontece. Então, também é muito mais raro mulheres chegarem a cargos de CEO, de diretoras de empresas, porque é necessária uma dedicação muito grande no trabalho para que se alcance um patamar muito alto em grandes empresas. A mesma coisa as carreiras políticas, a mesma coisa as carreiras que envolvem números, porque de maneira geral, e gente, eu estou generalizando, é claro que existem as exceções, de maneira geral as mulheres escolhem profissões muito mais ligadas às áreas humanas. E aí eu acho engraçado quando colocam assim, vamos colocar cota para mulher na política. As cotas não são preenchidas. Não tem muita mulher na política, não é porque é proibido, não é porque é machismo, é porque as mulheres não se interessam, em geral. Da mesma maneira, vamos colocar cota para os cursos de exatas para mulher. Não preenche, gente, porque os homens se interessam muito mais pelos cursos de exatas do que as mulheres. Então, quando se diz que a mulher ganha menos do que os homens e que o motivo pelo qual ela ganha menos do que o homem é machismo, é um mito, está errado. Sobre as mulheres solteiras e sem filhos que eu coloquei ali, existe uma pesquisa americana que mostra que mulheres solteiras e sem filhos nos Estados Unidos, mas a gente pode transferir para o Brasil porque faz sentido. Geralmente, em geral, elas ganham 8% a mais do que homens na mesma condição. Então, as mulheres solteiras e sem filhos que se dedicam 100% à sua carreira, que não estão preocupadas em constituir família, em amamentar, em cuidar dos seus filhos, elas normalmente ganham mais do que os homens, porque a mulher, ela tem uma capacidade maior de concentração, ela tem uma capacidade maior de se focar no trabalho, e se ela não tiver essas interrupções, que para nós como cristãos são interrupções importantes e boas, ela vai ganhar mais do que o homem. Então, não é machismo, é uma questão de história, é uma questão que realmente faz todo sentido. Por isso é que, no geral, as mulheres ganham menos do que os homens. Isso é verdade, mas tem-se que explicar por quê. Então, mulheres solteiras e sem filhos, na média, ganham 8% a mais do que homens na mesma condição. Homens solteiros e sem filhos. Então, é uma coisa para a gente repensar, e a próxima vez que alguém vier jogar esse dado para você, você tem alguns argumentos para falar. Um outro mito que nós temos é sobre a violência contra a mulher.
nós somos bombardeados de informação a respeito da violência contra a mulher. E nós, como cristãos, somos absolutamente contra a violência contra a mulher, certamente. E contra a violência contra o homem também. Aí é que está. Porque o bombardeio de informações que a gente recebe é como se só a mulher sofresse violência. É como se só a mulher fosse atingida por esse mal que é a violência, mas que atinge todos nós, especialmente num país como o Brasil. Existem alguns dados, esses dados não foram compilados por mim, eles foram compilados pela Thaís Azevedo, que é uma pessoa que milita muito contra o feminismo na internet, é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é a administradora da página Moça, Não Sou Obrigada a Ser Feminista, uma das administradoras dessa página no Facebook, e ela foi quem compilou esses dados. Esses dados são do Atlas da Violência 2014, né? O governo ele lança todos os anos o mapa da violência, cada ano eles focam num tema. Então, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra, de acordo com a cor da pele, vários tipos. E esse é o de 2014. O de 2017, eu dei uma olhadinha, não mudou muito, diminuiu um pouco, mas é quase a mesma coisa. E o que nós temos nesses dados? Em 2014, 59.627 pessoas foram assassinadas no Brasil. É um número altíssimo. São números de países em guerra. 59.627 pessoas morreram assassinadas no nosso país. Dessas, 8% eram mulheres. 4.757. Os homens, o restante, 92%. 54.870 homens. Então, por aí a gente já vê que o homem sofre muito mais violência em relação ao assassinato do que a mulher. Ok, mas e a violência doméstica? A gente ouve muito a respeito da violência doméstica, que a mulher sofre violência doméstica, que os parceiros, eles batem nas mulheres, eles matam as mulheres, aí criaram a Lei Maria da Penha. Será que a Lei da Maria da Penha é realmente justa? Por que a mulher que sofre, o homem que comete violência contra a mulher, ele deve receber uma pena mais alta? Só porque ele é homem? E a mulher que comete violência também? E agora, 2 anos atrás, criaram uma outra lei que favorece a mulher simplesmente porque ela é mulher, que é a lei do feminicídio. E se nós pararmos para pensar nesse assunto, essa lei é justa? Porque um homem mata uma mulher, ele vai cumprir uma pena por crime hediondo só porque ela é mulher? Por que não? Porque já existe, gente, homicídio é homicídio, homem e mulher, somos iguais perante a lei. Então, a lei do feminicídio, e muitas mulheres juízas e muitas pessoas na área da justiça acreditam que, de fato, a mulher, o homem merece uma pena maior se ele matar uma mulher. É isso que nos diz a lei do feminicídio. Então, vamos continuar lá com os dados. 40% dos homicídios contra mulheres foram causados por seus parceiros homens. É um número alto. 40% dos homicídios contra mulheres foram realizados por seus parceiros. 6% dos homicídios contra homens foram causados por suas parceiras mulheres. A gente ouve falar de violência doméstica contra o homem? Alguém já ouviu falar? Ainda que só se você procurar, às vezes, alguns relatos na página desse grupo aí, da Moça Não Sou Obrigada a Ser Feminista, ou outros grupos que militam contra o feminismo, mas em geral a gente não ouve falar disso. Aí a gente vai para os números absolutos, olha lá. Desses 40%, 1.902 mulheres. Os 6% dos homens dá 3.292 homens. Então morre mais homem vítima de violência doméstica do que mulher. Então a gente precisa pensar sobre isso, a gente está lutando por igualdade. A gente não quer sofrer, a gente quer viver como os homens. A gente não quer sofrer porque a gente sofre muito e etc, etc, etc. Então, será que é verdade? Esses 2 mitos que elas propagam já nos mostram que de fato não é sobre igualdade. A gente vai entender isso melhor. Pode passar. Aqui nós temos um estudo de caso. Essa é uma imagem de um kibbutz israelense. Não sei quantos de vocês sabem o que foram os kibbutz. Eles foram comunidades que começaram a surgir em Israel no início do século XX. Pessoas judeus
antes de Israel se tornar Estado, eles já começaram a migrar lá para a terra de Israel, muitos deles influenciados pelo socialismo, pelo comunismo soviético. Então eles foram com uma ideia de igualdade. Nós vamos para Israel e nós vamos montar comunidades em que haja igualdade total. Homens e mulheres e crianças, todos vivendo em igualdade absoluta. É um estudo de caso, né? O que aconteceu nos kibbutz israelenses? A única forma que eles tinham de trabalho era a agricultura, porque qualquer outra forma que escolhessem, se fosse fábrica, se fosse empresa, alguma outra coisa, haveria hierarquia, e eles não queriam hierarquia, então eles viviam da agricultura. As crianças não eram cuidadas por suas mães, existia um grupo específico que era separado para cuidar das crianças. Existia um outro grupo específico que era para cuidar das tarefas domésticas, lavar roupa, cozinhar, passar roupa, enfim. Então, as crianças em muitos kibbutz, muitas dormiam longe de suas mães, porque o trabalho das mães era o mesmo dos pais, era ir para a agricultura. Então, ia todo mundo trabalhar. E aí, o que aconteceu? Deu certo? O que vocês acham? Não deu certo. Por quê? Primeiro, as mães começaram a sentir saudades dos seus filhos, e aí começaram a pedir para que eles viessem pelo menos dormir com elas. Aí já tira um pouquinho da igualdade. Muitas desistiram por causa do trabalho pesado. E mesmo no kibbutz, as mulheres trabalhavam 1 hora a menos que os homens. Ainda assim, elas não aguentaram o trabalho puxado ali da lida com a agricultura todos os dias. E das que não desistiram, algumas mulheres ficaram conhecidas como mães de seus maridos. Porque depois de 5 anos trabalhando de sol a sol, elas envelheceram tanto que quando elas eram colocadas ao lado de seus maridos, mesmo tendo idades próximas, elas eram vistas como mães de seus maridos, porque aquela lida não foi feita para a mulher. Então a mulher envelhecia a ponto de ser confundida como mãe de seus maridos. Então os kibbutz faliram. Eles não aconteceram. Então é um exemplo de igualdade total e completa que aconteceu nessa terra e não deu certo. Que é o que dizem as feministas que estão buscando, essa tal dessa igualdade. Sobre esses kibbutz também eu aprendi com uma pessoa que é muito importante nessa luta contra o feminismo aqui no Brasil, que é cristã também, é a Ana Caroline Campagnolo, ela é até candidata a deputada estadual pelo PSL de Santa Catarina, ela é cristã, presbiteriana, é uma moça, mais jovem que eu, mas com quem eu tenho aprendido muito, só para dar os créditos, né? Porque para não parecer que foi tudo feito por mim. Agora vamos para o próximo. Aí vem aquela outra definição. É sobre a mulher ser quem ela quiser? Elas dizem que é, né? Não, o feminismo não é sobre a mulher querer ser melhor que o homem. O feminismo é sobre a mulher ser quem ela quiser. Ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser motorista de caminhão, ela pode ser frentista, ela pode ser médica, ela pode ser dona de casa. Aí a coisa começa a mudar. Ela pode ser bela, recatada e do lar. Lembram dessa polêmica com a Marcela Temer, há uns 2 anos? Será que pode? E quando a mulher decide ser submissa ao marido e antifeminista, elas aceitam? Não. Normalmente não. Elas vão dizer que não, que isso é opressão, que é fruto da sociedade patriarcal, que é machismo. E aí nós temos alguns exemplos de mulheres notáveis que são totalmente ignoradas pelo movimento. Uma delas é a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Vocês se lembram dela? Primeira-ministra da Inglaterra nos anos 80, que fez muito pela Inglaterra, que levantou novamente a nação, mas ela era absolutamente contra o feminismo. Margaret Thatcher discursava contra o feminismo. E as feministas simplesmente ignoram, elas odeiam a Thatcher, elas não gostam de falar nela. E é uma mulher que foi muito poderosa. A Dama de Ferro, mas porque ela nunca foi conivente com o movimento, ela é ignorada. Nós temos, deixa eu lembrar aqui de mais alguns exemplos. Lembram da Condoleezza Rice, que foi secretária de governo do governo George W. Bush? Ela é uma mulher republicana, conservadora, totalmente ignorada pelas feministas, mesmo sendo mulher. Aqui no Brasil,
aí, nós temos alguns exemplos. A Raquel Sherazade, que é jornalista do SBT, cristã também, ela tem opiniões muito contundentes a respeito da política, a respeito dessas questões do feminismo. E alguns anos atrás, por causa dessas opiniões contundentes que ela tem, ela emitiu alguma opinião, eu não lembro o que foi, e uma pessoa de esquerda muito famosa disse que estupraria a Raquel Sherazade, por causa das opiniões dela. Nenhuma feminista se levantou em defesa da Raquel Sherazade. Né? Se tivesse sido a Maria do Rosário, como aconteceu, não vou entrar nessas questões, né, a situação teria sido outra. A Janaína Pascoal, que fez o pedido de impeachment contra a Dilma, autora daquele pedido, ela, na época que as coisas do impeachment estavam borbulhando, acho que até foi aqui em Brasília, ela foi agredida no aeroporto por pessoas que eram contra aquele impeachment. Nenhuma feminista abriu a boca, porque era Janaína Pascoal, era uma pessoa que não interessava a elas, que não interessava ao movimento. Então, não é por todas as mulheres, não é pela mulher ser quem ela quiser, mas existe uma pauta política muito forte por trás disso. E a gente precisa... E não só essas mulheres, eu falei de mulheres notáveis que nós conhecemos por causa da TV ou da internet, mas pessoas normais aí na internet, ou até a gente está transmitindo aqui ao vivo pelo meu Facebook. Aí eu até pedi para o meu primo, falei, não vamos deixar só para os meus amigos, porque as feministas podem ser cruéis. E elas podem, mesmo dentro das redes sociais. Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque quando elas querem, elas destroem reputações, elas acabam com as pessoas quando isso vai contra aquela agenda política que elas seguem. Vamos para o próximo. Então agora que nós já vimos que o feminismo não é aquilo, não é sobre igualdade, nem sobre a mulher ser quem ela quiser, vamos ver uma definição. O feminismo é uma concepção ideológica que se origina na premissa da luta de classes, fiando-se em um princípio coletivista, como se todas as mulheres tivessem interesses idênticos e harmônicos entre si. Arrogam para si a condição de porta-vozes dos interesses femininos. Essa é uma definição da Ana também, Ana Carolina Campagnolo, e é uma definição que eu considero perfeita, porque o feminismo é muito mais uma questão político-ideológica do que uma questão de igualdade de fato. Aquela parte ali que ela fala, fiando-se em um princípio coletivista como se todas as mulheres tivessem interesses idênticos e harmônicos entre si. Elas arrogam para si a voz de todas as mulheres do mundo. Como se todas as mulheres quisessem isso, como se todas as mulheres lutassem contra a opressão, como se todas as mulheres acreditassem que nós vivemos numa sociedade machista e patriarcal. E a maioria das mulheres não se preocupa com nada disso, mas elas tomam para si esse discurso. Sobre a luta de classes, né? Vamos voltar lá, as aulas de história. Marx, né? Marx queria a ditadura do proletariado, era isso que ele buscava, a luta de classes, né? Proletários contra os burgueses. Aquela luta em que o proletário, que era oprimido pela burguesia, tomaria o poder e aí a sociedade mudaria para o socialismo e depois para um comunismo, onde seríamos todos iguais, mas a premissa é de luta de classes. O feminismo, como muitos outros movimentos da nossa contemporaneidade, eles partem daí. Porque eles perceberam que a luta de classes proletariado versus burguesia não estava funcionando tão bem. Então vamos criar outras classes, outras lutas de classe. Pode passar. Aí a gente tem opressor versus oprimido. Então, ali do lado direito, o opressor. Aqui do lado esquerdo, o oprimido. Começa com burguesia versus proletariado, homem versus mulher, branco versus negros, heterossexuais versus homossexuais, cristãos versus não cristãos. Como se nós vivêssemos nessa sociedade totalmente partida e dual. E essa briga, ainda que ela não existisse, ela passa a existir porque os movimentos começam a lutar a favor dos oprimidos. E o feminismo entra ali. Homens contra mulheres. Alguém traz uma água para mim, por favor? Ah, obrigada. Deixa eu ver. Então, essa é a luta de classes. Ah, obrigada. Aí, quando a gente vê a luta de classes e a gente volta para a história, que a gente vê que eles realmente queriam
ali quando Marx escreve o Capital, a burguesia, a ditadura do proletariado, em que o proletariado tomaria o poder. Se o proletariado toma o poder, isso é sobre igualdade ou superioridade? Superioridade. Então, o que se busca também na nova luta de classes, que é o que a gente vê ali embaixo, é sobre superioridade. No fim das contas, o que o feminismo busca é uma superioridade da mulher sobre o homem. E quando a gente viu lá no Gênesis, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia não nos ensina sobre superioridade e nem sobre igualdade. A Bíblia nos ensina sobre complementaridade. E a gente precisa ter isso em mente o tempo todo como cristãos. Aí agora eu vou fazer um apanhado histórico rápido para a gente entender o movimento feminista. De onde ele nasce, como é que ele vem, as ondas, né? Porque historicamente foram criadas ondas do feminismo. É claro que não é tão estático como é colocado, mas é só para a gente ter uma forma didática para melhor entender o movimento. Não está muito bom ali, mas é só para vocês verem uma linha do tempo a respeito das ondas do feminismo, primeira, segunda e terceira onda. Existe ainda, antes da primeira onda, o protofeminismo, que é na verdade um início ali quando não existia esse nome, feminismo, e que algumas mulheres que começaram a lutar pelos seus direitos, mas nós vamos falar de protofeminismo. E agora, que a gente vive a terceira onda, ainda existe uma nova concepção de pós-feminismo. Mas também nós vamos deixar tudo aí dentro da terceira onda. Vamos para o próximo slide. Primeira onda. Primeira onda. Século XIX e início do século XX. São as chamadas sufragistas. Vocês conhecem esse nome, sufragistas? A gente aprende que são as mulheres que lutaram pelo direito ao voto. E fica nisso, né? As mulheres lutaram pelo direito ao voto, elas conseguiram, é por causa delas que a gente vota hoje. Nós, né, mulheres. Mas será que foi assim mesmo? As sufragistas, elas ficaram primeiramente conhecidas na Inglaterra. E elas eram mulheres de classe média, média alta, mulheres da burguesia. Elas lutavam sim pelo direito ao voto, mas por trás disso existia um outro interesse. Porque aí ali a gente tem as principais reivindicações: o sufrágio feminino, a emancipação jurídica e a educação igualitária. O que quer dizer essa emancipação jurídica? A mulher, ainda no século XIX, início do século XX, ela não tinha direito à propriedade. Ainda que ela tivesse herdado uma propriedade de seu pai, se ela continuasse solteira, tudo bem. Aquela propriedade seria dela, se manteria em seu nome. Mas a partir do momento que ela se casa, essa propriedade passava a ficar no nome de seu marido. Ela não tinha direito à propriedade. Só que só votava na Inglaterra daquela época quem tinha direito à propriedade. Então a luta das mulheres pelo voto não era uma luta simplesmente, porque eu quero exercer a minha cidadania, porque eu quero escolher o meu representante. Não, elas queriam uma forma de demonstrar que elas podiam ter propriedade, que era essa emancipação jurídica. Elas não lutavam, então, por todas as mulheres daquela época. As mulheres pobres, as proletárias, elas nem estavam pensando nelas. Elas pensavam em si. A gente quer votar porque a gente quer ter direito à propriedade. Uma coisa estava ligada à outra. Era um nicho, o nicho delas. É errado? Não. Elas estavam lutando por algo que era do seu interesse. Só que o que fizeram as feministas do nosso tempo, a partir da segunda onda? Elas se apropriaram dessa luta, elas colocaram como se fosse uma coisa geral, como se as mulheres tivessem lutado pelo direito ao voto de todas as pessoas, inclusive das mulheres, principalmente das mulheres, e não foi assim. Homens também, que não tinham propriedade, não votavam naquela época. Então, não eram só as mulheres que não tinham direito ao voto. Homens pobres também não votavam. E elas estavam lutando por elas. Era uma reivindicação daquele grupo, daquelas mulheres. Isso na Inglaterra. Nos Estados Unidos, as primeiras mulheres que ficaram conhecidas por lutar pelos seus direitos, eram mulheres cristãs, pró-família, pró-vida e que viviam numa vida conservadora e tradicional. A primeira reunião de mulheres que aconteceu nos Estados Unidos, com o objetivo de falar sobre voto,
Elas eram abolicionistas, é bom lembrar disso, que elas começaram com a luta abolicionista. Elas queriam libertação dos escravos e elas começaram a pensar sobre elas também. Mas elas eram esse tipo de mulher que hoje as feministas abominam. A primeira reunião de mulheres, só de mulheres, para falar sobre direitos, aconteceu numa capela metodista nos Estados Unidos. Então, era um movimento que era apoiado por cristãos. E havia sempre homens por trás disso. Porque nenhuma mulher se levantaria sozinha naquela época para falar que queria votar, que queria direito a isso, a isso, a aquilo, sem o apoio de um homem. O apoio de seus maridos, o apoio de seus pastores. Então, isso é importante ficar claro. Então, por isso que eu fiz aquela pergunta. Nós devemos algo ao feminismo? Porque elas sempre acusam. Você é contra o feminismo, mas você só vota porque a gente lutou, porque as feministas lutaram. Você só trabalha por causa disso. Eu acho muito engraçado, porque o trabalho nunca foi proibido à mulher. As mulheres que queriam, elas sempre trabalhavam. A questão do trabalho era uma proteção à mulher, porque isso também é bíblico. Quando Deus tira as pessoas do Jardim do Éden, tira Adão e Eva, quando Ele coloca ali qual será o preço que eles vão pagar pela queda, o que o homem vai fazer? Suor do rosto. Suor do rosto. E a mulher, cuidar dos filhos, né? Porque as dores do parto, hoje a gente não tem dor de parto muitas vezes porque faz cesariana, mas cuidar do filho é dor do parto até a gente morrer ou ele ir, né? Então, a questão do trabalho, ela sempre foi uma questão de proteção à mulher, não opressão. E a gente não olha assim, né? Nós somos ensinados de uma forma e isso entra tanto na nossa cabeça. Não, a mulher só trabalha porque o feminismo lutou para que as mulheres tivessem direito de trabalhar. Sempre tiveram direito de trabalhar. A mulher sempre trabalhou em casa. A mulher sempre trabalhou, a própria mulher de Provérbios 31 trabalhava. Ela vendia e comprava propriedades para o seu marido. Então, não existe essa de proibição de trabalho. O trabalho, a mulher só não trabalhava porque o trabalho poderia ser muitas vezes pesado para a estrutura física dela. Então, era uma questão de proteção. Quem vai trabalhar é o homem. Quem vai para a guerra é o homem. Quem traz o alimento, o sustento, durante 20 séculos foi o homem. Agora que as coisas começaram a mudar. E a gente esquece. Parece que a gente nasceu no século XX, a humanidade, que a humanidade começou a existir no século XX e nada aconteceu antes disso. Então, falando rapidinho aí sobre a primeira onda. Vai ser bem rápido mesmo, viu, gente? Como eu falei no início, não tem como falar, é muita coisa. Vamos para a segunda onda. Segunda onda, revolução sexual. Aí a gente começa com o feminismo como a gente conhece ele hoje, né? Porque a gente também tem que diferenciar as lutas femininas das lutas feministas. Então, por exemplo, Margaret Thatcher, como primeira-ministra da Inglaterra, muitas vezes ela fez algumas reivindicações dissociadas do movimento. Então, eram lutas femininas. E elas não reconhecem. Lutas que são dissociadas do feminismo, que são dissociadas do movimento, que são lutas chamadas lutas femininas, elas não consideram como lutas das mulheres. E é uma coisa que precisa ser esclarecida. Aí a gente entra aqui na segunda onda. Quais foram as principais reivindicações? Aborto, contracepção como libertação, divórcio unilateral e sem causa, total inserção no mercado de trabalho, fim do patriarcado, sexo livre. E existem pessoas vivas nos nossos dias hoje que se lembram disso, né, dessa luta, a libertação da mulher. Quando é que começa a segunda onda? Década de 60, paz e amor, sexo, drogas e rock and roll, né? Quando começa tudo. O que é o marco disso? A criação da pílula anticoncepcional. Quando a pílula anticoncepcional passa a existir, a mulher se sente totalmente liberta, ela acha que agora sim, vamos lá, né? E a gente tem uma forte influência marxista aí nessas meninas da segunda onda, porque elas começaram, eu falei isso lá na palestra sobre ideologia de gênero, quem estava lá vai se lembrar, que essas feministas da segunda onda, elas voltaram a ler Marx e Engels, e principalmente um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E nesse livro,
já foi escrito mais para o fim da vida de Marx. Ele já tinha desistido um pouco da luta de classe só proletariado e burguesia. E aí ele entra na questão da família, como se a família fosse realmente... Ele que vem com essa ideia da família patriarcal, da mulher ser inferior ao homem, do casamento ser uma prisão. E aí quando elas leem isso, algumas mulheres, especialmente americanas, elas começam então a pensar que isso era uma verdade e a mulher precisava de libertação. E aí elas começam com essas reivindicações. E aí nós vamos ver algumas frases de algumas feministas importantes da segunda onda e que podem ser um pouco chocantes. E aí eu vou ler as frases e vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Uma frase de Margaret Sanger. A coisa mais misericordiosa que uma família numerosa faz a um de seus membros infantes é matá-lo. Forte, né? Quem foi Margaret Sanger? Se nós formos olhar apenas pela linha do tempo, Margaret Sanger não faz parte da segunda onda, porque ela morreu na década de 60. Ela nasce no final do século XIX e ela morreu ali mais ou menos pela década de 60. E a Margaret Sanger era uma mulher eugenista, abortista e totalmente a favor da anticoncepção. Vocês sabem o que é eugenia? Eugenia é a criação de uma raça perfeita. É aquilo que Hitler quis fazer no nazismo. E a Margaret Sanger, ela acreditava piamente nisso, que era possível se criar uma raça de seres humanos perfeita. E que toda criança que nascesse numa família negra ou numa família de pobres, ela devia ser exterminada. Fosse através do aborto ou até pós-nascimento. Mas principalmente o aborto e a anticoncepção foram coisas pelas quais Margaret Sanger lutou com muito empenho. Ela chegou a ser expulsa dos Estados Unidos durante um período por causa disso. E ela morreu 4 anos antes de uma fundação que ainda hoje existe nos Estados Unidos, que é a Planned Parenthood, que é uma fundação que com dinheiro público realiza abortos nos Estados Unidos até hoje. Ela morreu 4 anos antes. Ela lutou até o fim para que isso acontecesse. Isso era um objetivo de vida de Margaret Sanger. E aí eu quero trazer vocês para pensar um pouquinho a respeito de como é que a Sanger influencia na sua vida hoje. Quantas vezes a gente fala assim, aquela família pobre, mas está grávida de novo? 5º filho? 6º filho? De onde vem isso? Tem uma frase aqui do livro da Carolyn McCulley, que chama-se Feminilidade Radical. Ela é cristã americana. Um livro que eu vou passar uma bibliografia aqui no final, mas se você puder ler só um desses livros que eu vou indicar, eu indico esse, Feminilidade Radical. Ela diz o seguinte: entender Sanger nos ajuda a entender como as crianças são hoje descartáveis, vistas como inconveniências ou parasitas, ao invés de serem recebidas como presentes de Deus. Porque a Bíblia nos diz que os filhos são herança do Senhor. Feliz do homem que tem a sua aljava cheia, né? E o que a gente, nós da igreja, nós cristãos, a gente acha que filho é inconveniência. É isso que eu pensava assim. Eu pensei assim durante muitos anos. Está aqui a minha mãe, está aqui o meu marido, para serem a prova disso. Filhos são inconveniências. Filho é muito caro, eu não estou preparada para ser mãe, não, eu não quero. De onde vem essa visão? Então a gente tem que parar para pensar a esse respeito. É isso que o Senhor quer de nós? Por que eu não quero ter filhos? Como é que eu vou... a nossa maior herança, o nosso maior aprendizado é através dos filhos. E isso é uma herança de Margaret Sanger. Olha lá o que ela falou. A coisa mais misericordiosa que uma família numerosa faz a um de seus membros infantes é matá-lo. Então, isso nasce no coração de quem? De quem, gente? Quem é o nosso inimigo? Do diabo. Então, é uma coisa para nós pensarmos, né? A respeito dessa questão da anticoncepção e principalmente do aborto, né? Claro que nós todos somos contra o aborto.
Mas será que nós também não temos que pensar a respeito da anticoncepção? Como é que é planejamento familiar? Como é que isso funciona? Eu só vou jogar aqui algumas perguntinhas para que nós pensemos a esse respeito. Outra frase. Ser dona de casa é como estar em um campo de concentração confortável. Betty Friedan. Betty Friedan também foi uma americana que viveu na década de 60. E aí ela escreveu um livro que foi o marco da segunda onda, chama-se A Mística Feminina. Na Mística Feminina, a Friedan fala sobre o problema sem nome. O problema sem nome, segundo ela, é aquele tédio que a mulher sente de ficar em casa cuidando dos filhos. Porque na época da segunda onda foi quando veio a máquina de lavar. Para nós aqui no Brasil demorou, né? Mas para elas receberam já lá a máquina de lavar, a máquina de secar, a enceradeira elétrica. As coisas foram ficando mais fáceis. Então, como a vida ficou muito tediosa dentro de casa, ela começou a pensar assim, não, nós temos todas que ir trabalhar. Por isso que eu falei lá no slide anterior que uma das reivindicações era trabalho em tempo integral. E aí as mulheres leram A Mística Feminina, foi um dos livros mais vendidos da época, e aí elas falaram, não, elas nem pensavam nisso. Mas aí leram, né, e a Betty Friedan teve uma vida pessoal muito conturbada, não vai dar tempo de falar sobre isso aqui. Ela chegou a inventar que ela apanhava do marido, que o marido batia nela. Muitos anos depois, um pouco antes de morrer, ela desmentiu. Então, tudo isso pelo movimento. E aí, Betty Friedan. Próxima. Gloria Steinem. Uma mulher precisa de um homem tanto quanto um peixe de uma bicicleta. Os homens são absolutamente descartáveis. Precisamos dos homens para quê? Nós podemos. Lembra lá no primeiro slide? E é uma imagem que roda o mundo até hoje, que é a da Rosie a Arrebitadeira, que é aquela mulher assim, né? Que a mulher pode tudo. Aquela mulher chamava-se Geraldine Doyle. Ela foi a modelo para aquela fotografia. Aquilo lá foi na época da Segunda Guerra, quando as mulheres tiveram que realmente ir para o mercado de trabalho, trabalhar nas fábricas e tudo, porque não tinham homens o suficiente, porque eles estavam lá na guerra, né, lutando. E a Doyle trabalhou, acho que 3, 4 meses e não aguentou. Então, ela é o símbolo maior do feminismo, mas ela trabalhou 4 meses. Então, só pra gente ter mais ou menos uma ideia. E o próximo. Uma revolução sexual exigiria, antes de mais, talvez, o fim das inibições e tabus sexuais, especialmente aqueles que mais ameaçam o casamento monógamo tradicional, a homossexualidade, as relações sexuais pré-matrimoniais e na adolescência. Kate Millett. Kate Millett escreveu um livro chamado Políticas Sexuais, e ela foi uma das feministas que não escondeu nem um pouco o seu desejo de sexo livre e de revolução sexual. O feminismo tem a ver com isso. Sexo livre. Nós temos a pílula. Nós podemos fazer sexo com quem quisermos, a hora que quisermos, o lugar que quisermos, como os homens. E todos os tabus precisam ser quebrados. Aí ela dá alguns exemplos de tabus, né? Homossexualidade, relações sexuais pré-matrimoniais, na adolescência, ela também fala sobre adultério, que tudo isso é tabu, que tudo isso tem que ser jogado por terra e que a gente tem que viver livre mesmo, vivendo o sexo da maneira como a gente quer. Então, começa aí a revolução sexual. Essas são as feministas da segunda onda. Agora vamos para a terceira. 1990 em diante, é onde nós vivemos. Principais reivindicações, são várias. Fim do trabalho doméstico, fim da ditadura, entre aspas, da maternidade, combate ao mito da beleza, combate à família tradicional, combate ao cristianismo, institucionalização da ideologia de gênero, empoderamento. E aí vem a pergunta, a gente vive em pleno século XXI, 2018, se é sobre igualdade, como elas dizem, quando a gente olha para a realidade dos fatos, não para histórias que são contadas, para a sua vida, existe realmente essa necessidade dessa busca por igualdade? As mulheres são discriminadas em pleno 2018? Existe realmente isso? Pode existir questões pontuais aqui ou ali, mas no geral não. E aí essas reivindicações, e elas continuam lutando e insistindo que a mulher é totalmente subjugada pelo seu marido ou pelos homens em geral, que a mulher não precisa do homem, e continua. Aquelas buscas lá da segunda onda, elas se mantêm.
elas continuam lutando pelo aborto. Vocês viram o que aconteceu na Irlanda semana passada? Não sei se vocês viram, o aborto foi aprovado na Irlanda, um dos maiores países católicos do mundo. Esse equipara ao Brasil, em relação ao catolicismo. E aí foi colocado um plebiscito para ver se as pessoas queriam que o aborto fosse aprovado ou não. Aí ganhou o sim, com mais de 70%. E as imagens são assim, de chorar, porque as mulheres, elas estavam assistindo a apuração dos votos por um telão, e quando saiu o resultado, elas choravam de alegria. Elas se abraçavam, como se tivesse sido descoberta a cura do câncer, ou a cura da AIDS, ou a cura de doenças graves. Elas se felicitavam porque o seu congresso aprovou o aborto. Então, olha o que o feminismo fez conosco. E existem mulheres cristãs hoje que se dizem cristãs. Existe um grupo chamado Católicas pelo Direito de Decidir. Mulheres católicas, a Igreja Católica é absolutamente contra o aborto. E existem essas mulheres chamadas Católicas pelo Direito de Decidir. O que é o direito de decidir? Decidir, porque o corpo é meu, né? É uma das frases delas. Meu corpo, minhas regras. Decidir por matar o seu próprio filho, aquele que está no seu ventre. Entre as evangélicas, eu nunca vi nenhuma falar que é a favor do aborto, mas eu já ouvi muitas dizerem que é a favor da legalização. Então, tipo assim, eu não faria. Eu acho que é errado e que é pecado, mas eu acho que devia ter lei para o aborto sim ser opcional. Opcional. Então, existe isso nos nossos dias. Tudo influência do feminismo. E essa palavra empoderamento, hein, gente? Já ouviram muito? Tem ouvido muito por aí? Agora demais. Isso vem do inglês, né? Empowerment. Né? Vamos ser poderosas. Pra quê? Empoderamento, a gente tem que ter poder. É sobre superioridade. Eu tenho que ter poder sobre os homens. E aí elas surtam, gente. Ali sobre o mito da beleza. Não sei se você já... É claro que existem vários feminismos, né? Como eu falei, existe feminismo negro, interseccional, radical, socialista, vários tipos de feminismo. Mas tem algumas feministas que elas destroem toda a sua feminilidade, elas se tornam mulheres feias, elas fazem questão de engordar, de deixar os pelos à mostra, como se depilar ou se se vestir bem e andar bonita fosse opressão. Elas surtam. Elas recebem uma carga de informação que nasce no inferno tão grande que muitas elas passam elas se tornam outras pessoas por causa daquilo que elas receberam. Ali naquela imagem nós temos algumas feministas em 2014 que invadiram na Holanda, acho que foi na Holanda, uma universidade onde um padre estava falando. Ele estava lá quietinho, dando uma entrevista. Elas entraram com esses cartazes seminuas, falando contra Deus, por isso que está ali, combate ao cristianismo, falando contra Deus e gritando palavras de ordem contra aquele homem que estava ali simplesmente fazendo o trabalho dele. Né? Então, hoje é tudo invertido, é como se o cristianismo fosse ditatorial, o cristianismo colocasse as mulheres subjugadas aos homens. Né? Existe um livro e até uma série que está fazendo muito sucesso, O Conto de Aya. Já ouviram falar? É um livro e ele foi escrito por uma feminista nos anos 80 e ela conta a história, é uma distopia, né? Como se fosse uma sociedade distópica que existiu em algum lugar, mas é claro que é ficção. E lá as mulheres, elas é uma sociedade cristã. Aí as mulheres são estupradas e os estupros é que vão fazer com que elas concebam. E o estupro é dedicado a Deus. É como se fosse um sacrifício ao Deus cristão. Então, e tem feito muito sucesso. Né? E logo num tempo em que a gente vê o Islã crescendo tanto no mundo, que é de fato uma sociedade que busca por totalitarismo, eles colocam como se fosse o cristianismo. Então, o Conto de Aya, se você for assistir, tome muito cuidado com as influências que você vai receber a respeito dessa série. Eu só quero lembrar aqui sobre o Islã, que as mulheres, o feminismo fala que luta pelas mulheres, é uma luta pelas mulheres, só que é só pelas mulheres do Ocidente.
Porque quando entra nos países muçulmanos, elas abaixam a cabeça, elas ficam quietinhas, elas não, a mulher islâmica ela não é subjugada, aquilo lá é a cultura delas. Então, como é uma pauta de esquerda muito grande, elas estão a favor do Islã. Não fazem nada pelas mulheres islâmicas, mulheres muçulmanas que a gente sabe que de fato são subjugadas, que de fato são oprimidas. Próximo. E aí eu quero que leiamos juntos 2 versículos. O primeiro é Efésios 6:12. Vamos ler juntos? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa luta não é nossa. Quando uma feminista, de alguma forma, se coloca contra mim ou contra qualquer um de vocês, dizendo que você é uma cristãzinha subjugada pelo seu pastor, pelo seu marido, pelos homens da sua casa ou da sua vida, a gente tem que se lembrar disso. Que a nossa luta não é contra nenhuma delas, mas é contra esse plano que nasce no inferno. Que a nossa luta é contra os principados, é contra as potestades. A gente tem que orar, colocar o nosso joelho no chão e orar. Qual a influência que os nossos filhos estão recebendo lá na escola? Certamente seu filho tem uma professora feminista. E aí? E o que ela tem passado para ele? Para sua criança? Para o seu adolescente? E como que a gente vai brigar com a professora? Você não vai fazer isso, você não vai ensinar isso, você não vai adiantar nada. É aqui, a nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta é espiritual. É joelho no chão e oração. E o próximo versículo vamos juntos. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Não precisa de empoderamento. Nem as mulheres, nem os homens. Porque todo o poder vem dele. A Bíblia inverte toda a lógica humana. Quando sou fraco, é que eu sou forte. O maior no reino dos céus é o menor. Então, para que poder? Para que empoderamento? Existe uma briga na igreja que eu não vou entrar nela sobre o sacerdócio feminino. Por que a mulher quer ser pastora? Por que a mulher quer ser presbítera? Para que essa briga? Não vou entrar nisso. Essa parte é muito teológica, vou deixar para o pastor Pedro depois. Mas é um assunto sobre o qual nós temos que pensar. Por quê? Será que é bíblico isso? Convém que ele cresça e eu diminua. Quem falou isso foi Paulo. Imagina a gente, Então não tem essa de empoderamento. E agora o último slide. Só quero deixar algumas coisas. O que está por trás de tudo isso? Destruição da família, desequilíbrio e desestabilização da sociedade através de... Então, o que se quer? Destruição da família. Quando a família, o núcleo mais importante da sociedade, quando ela é totalmente destruída, a nossa sociedade entra no caos. Então, tudo isso foi orquestrado, gente. Não é nada disso nasceu assim, é natural, fez parte da evolução da humanidade. Tudo isso foi orquestrado. E quando acontece o desequilíbrio, a destruição da família, acontece como? Hipersexualização. Nós vivemos numa sociedade hipersexualizada. Não adianta falar que não. Existe sexo para tudo quanto é lado que se olha. Uma criança de 5 anos, uma criança que já entende as coisas, ela tem pornografia na palma da mão. É só ela acessar um site do celular de seu pai e de sua mãe. Na televisão, as propagandas, mesmo as propagandas que passam durante o dia, tem sempre algo de sexo envolvido. É como se o sexo fizesse parte do nosso dia a dia, não fosse uma coisa privada, uma coisa que deve acontecer entre marido e mulher. Não, o sexo é uma coisa que já é natural. Falta de pai. Quando eu falo falta de pai, é falta de pai mesmo, da presença física de um pai em casa. Porque com a revolução sexual, com as mulheres se entregando para todos os homens, sem nenhum tipo de preocupação a respeito disso, nascem muitas crianças sem pai. E essas crianças crescem sem pai, sem a presença de um homem,
assim, Obrigado. a falta de pai traz falta de referenciais masculinos. O menino e também a menina precisa do referencial de homem para que ele saiba como ser homem. E a menina saiba como ser mulher a partir do relacionamento de seus pais. A falta de referenciais masculinos traz desequilíbrio e desestabilização da sociedade. E a confusão de gêneros, que a gente já falou sobre isso, que é o que nós temos visto, da ideologia de gênero que está cada vez mais forte. Não, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Isso é tudo construído socialmente e etc. E aí vem um outro versículo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos em que, em breve, nós já vivemos em uma bolha cristã. E isso vai apertar cada vez mais. Então é importante que nós tenhamos conhecimento a esse respeito para educar os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos, para estar em cima dos nossos filhos. Como diz lá em Deuteronômio, andando na cidade, é nos umbrais das portas, é o tempo todo, é ao dormir, é ao acordar, é a palavra de Deus sendo colocada. Porque a família desestabilizada, sem pai, né? Hoje, eu até falei com eles no domingo passado, a gente vive uma crise de masculinidade. Os meninos não sabem como agir. Algumas que são características naturais do menino. O menino é naturalmente mais agressivo. O menino gosta de brincar de luta, o menino gosta de brincar até com arminha. Todas essas brincadeiras são totalmente... Todas essas brincadeiras, elas são reprimidas na escola e fora dela. Então, os meninos eles ganham cada vez mais características femininas, né? De querer conversar, de querer ser coleguinha. Então, não é preconceito, gente, não é machismo. Deus nos criou assim. Então, a gente tem que ter esses referenciais, a gente precisa voltar para isso, né? Voltar a ter uma masculinidade mais forte. O homem defende a mulher. Quando ele abre a porta do carro, não é porque ela não é capaz de abrir, é porque ele quer protegê-la de alguma maneira. Quando o homem anda na calçada, do lado voltado para a rua, é para protegê-la, porque antigamente vinham as carroças, as carruagens, e poderia machucá-la. Então era uma questão de proteção, não é porque ela não consegue se defender, é porque foi assim que o Senhor nos criou. E esses papéis, eles precisam ser preservados. Amém? Então é isso. Eu quero pedir o pastor Pedro para orar por nós. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos no nome de Jesus te dar graças, Pai. Porque o conhecimento traz equilíbrio. Às vezes, ó Deus, nós somos bombardeados com uma parte da história, com um lado. E agora, Senhor, o conhecimento nos chega e isso traz equilíbrio e nos possibilita, Senhor, fazermos julgamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos julgamentos corretos, a entendermos o Teu projeto, o Teu plano para o ser humano, Senhor. O Senhor não colocou ninguém aqui para subjugar uns aos outros, muito pelo contrário. O Senhor disse: ama o teu próximo. E o Senhor não disse: ama o teu próximo se ele for homem ou se ele for mulher. Ele disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E nós estamos aqui, ó Deus, e pedimos que o Senhor aplique essas verdades no nosso coração e nos permita, Senhor, refletirmos, pensarmos, amadurecermos tudo isso na nossa mente. E tudo pedimos, ó Deus, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Chegou a hora das perguntas, né, irmãos? Vem cá, Priscila. Mas eu já orei aqui para Deus também assim, dar uma aliviada. Porque é importante, querido, você fazer a sua indagação, a sua colaboração, o seu acréscimo, para que a gente possa, de alguma forma, fixar isso que a gente escutou. Eu escutei essa palestra aqui
uma parte dela, completa assim não, mas é a segunda vez. Quando a Priscila falar assim, eu vou falar de novo em outro lugar, eu vou de novo, porque eu quero aprender isso bem, ficar fixado mesmo na minha mente, porque eu acho que isso é interessante, irmãos, a gente saber nos dois lados da coisa para termos esse equilíbrio. Então vamos para as perguntas. Alô, Alice? Bom, primeiro eu quero dar uma sugestão que esse tipo de falta tem na escola dominical. Isso é uma coisa tão atual, é uma coisa que a gente vê todo dia. A palavra diz lá em Pedro 3,15 que a gente tem que estar preparado para dar a resposta àquilo que pergunta sobre nossa fé. Você tem que saber. Acabou aquele período que a gente só ficava estudando sobre Jericó, as coisas da escola dominical, né? Elias foi levado numa carruagem, subiu, tchau. Não, né? Chega, gente, tem que estudar sobre homossexualismo. A gente tem que estudar sobre feminismo, marxismo, todo tipo de cosmovisão. Islamismo, né? Eu acho muito, muito importante a gente estar preparado, porque quando a gente não está preparado, uma pessoa vem um argumento raso já nos derruba. Entendeu? Não que a gente queira ficar sair com razão numa disputa. Mas você tem que ter o pé firme e marcar a posição. Amém. E essa é só uma colocação, só um parênteses. Mas o que eu queria saber, já pensei muito sobre esse assunto, eu não sei se você. Eu sei que você vai poder me responder, mas bom, lá vai até aqui. Onde é que estava o homem nesse período, nesse século?